pela minha vida, essa oportunidade de ministrar a sua palavra. Agradeço ao Senhor, meu Deus, pela minha família, minha esposa Débora e minha filha que está ali, meus dois amores da minha vida, serva do Senhor que me deu para auxiliar, bênção na minha vida, mulher de Deus. Agradeço ao meu Deus pela vida do nosso pastor Isaías, Deus o abençoe e recompense, todo esse quadro de liderança que está e a igreja do Senhor. Eu tenho tanta reverência ao meu Deus e ao povo dele, porque sempre vários locais que me dão a oportunidade para ministrar, eu não quero ministrar aquilo que eu quero falar, o que eu penso ou acho, as minhas ideias. O meu eu cai por terra. Eu oro ao Senhor e digo: Senhor, põe uma palavra no meu coração. Dá-me uma palavra para o teu povo. Não quero eu falar o que eu penso, o que eu acho bonito, ou estar de acordo com certas ideologias, ou lances ideológicos ou teológicos. O Senhor é o teu povo, comprado com o teu sangue. E por isso não é um qualquer público. É o povo de Deus, é por isso que eu venho aqui com temor e com tremor, pedindo ao Senhor para depender dEle. E o Senhor colocou algo no meu coração, algo que nenhum grande pregador faria, abrir mão de um esboço, porque é Ele que dá o norte, é Ele que dá uma direção. E o Senhor colocou: vai. E Ele me deu uma palavra colocada no meu coração, para ser bênção na sua vida e te edificar esta noite. Eu estou aqui inteiramente dependendo da graça dEle, mas a palavra está no meu coração. Às vezes dizemos: vou preparar uma mensagem. Não, a mensagem e a palavra está preparada. O Senhor é que vai te dar e você vai tirar de lá para edificar o povo dele. É o Senhor Jesus que governa a sua igreja através dos seus ministros, através da sua palavra. É por isso que eu digo, o importante esta noite não é a pessoa do pregador, é a pessoa de Jesus. O importante esta noite não é o mensageiro, é a mensagem dele para você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Leremos até o versículo 13 e depois ao 16, para ganharmos tempo. Está escrito: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Podemos assentar. Jamais qualquer pregador imaginaria que este texto de Apocalipse seria um texto aplicado para o tema de missões. Nem eu imaginava, mas o Senhor, Ele revela. Se você permitir, o Senhor fala com você. Quinta-feira retrasada eu falei que às vezes não ouvimos a voz de Deus, porque hoje em dia a disciplina de oração na igreja, o povo a negligencia. Hoje em dia, nesses últimos dias, a disciplina espiritual muito mais negligenciada é a oração, leitura da palavra. Mas se você está orando, pedindo a Deus direção, o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, Ele fala. Aqui, quando observamos o texto, por exemplo, a carta do apóstolo João em Apocalipse, geralmente, quando a gente fala em revelação, em Apocalipse, as pessoas apenas têm a ideia, o consenso, imaginando que fala só sobre as últimas coisas, os últimos dias. As pessoas, quando vê um acontecimento, algo, um fato forte como doenças, ou enfermidade, ou guerras, às vezes corre para o livro de Apocalipse e vai dizer onde está se cumprindo, ou o que está acontecendo. Mas o livro da revelação não é apenas para mostrar as coisas que não é possível acontecer. O Cristo Jesus, que revelou esta palavra, João disse: estas coisas vão acontecer. Ele não mente.
Ele diz que as escrituras não podem falhar. O Senhor Deus, falando a Jeremias, ele diz que ele vela por sua palavra, ele a observa para cumprir. O meu Deus e o seu Deus, ele não é mentiroso. Aquilo que ele fala permanece de pé e se cumpre. Então o livro traz para mim e para você também um conforto a mostrar que Deus ele está conosco, ele está com a sua igreja. As Escrituras trazem para você, a mim e a você, uma exortação no sentido de fortalecimento para você continuar a permanecer na fé e na confiança do seu Deus. As Escrituras também, em Apocalipse, às vezes achamos que é questão de administração da igreja, cuidar da igreja, como é a vida e o convívio em igreja, é apenas nas cartas do apóstolo São Paulo. Não, no livro de Apocalipse, cada igreja tem as suas marcas, as marcas da igreja verdadeira. E hoje iremos aprender sobre essa noite. Primeira coisa com relação ao culto de missões. Tenho certeza, certamente posso falar com toda certeza, que muitos de nós já ouviram várias e várias pregações, ministrações, incentivando a pregar o Evangelho, incentivando a fazer missões. Mas eu vos digo, por você aceitar a Cristo Jesus, você já está em uma batalha, você já está no reino, você já está em missões. A sua vida, o que você fala, o seu comportamento serve tanto bem para o reino de Deus ou para atrapalhar o reino de Deus. A sua vida já é uma carta lida, que ela fala com respeito às características de Deus, a sua santidade, a sua fidelidade, o seu amor. Ou ao contrário, você pode dar um mau testemunho e as pessoas se afastar do Evangelho, conforme você sendo algo que hoje em dia as pessoas falam muito, que são os influencers. Hoje tem influências, porque a influência fala, as pessoas adequam as suas ideias, aquilo que ele diz que essa pessoa tem que comprar, as pessoas por causa de influenciadores vão comprar. Aquilo que os influencers dizem que como você tem que se comportar, as pessoas vão se comportar. Mas a palavra influência já é uma atualização das Escrituras, que diz que eu e você, como igreja do Senhor, já somos influenciadores. Eu e você, primeiramente, somos influências, sendo sal da terra. Influenciamos este mundo sendo sal, primeiramente preservando ele. É por isso que eu e você defendemos a família. É por isso que eu e você defendemos o casamento. É por isso que eu e você protegemos e iremos contra os assassinos de crianças através de abortos. É por isso que o mundo não está decaído na imoralidade e a sociedade depravada, porque eu e você profetizamos e pregamos a santidade. Aqui o jovem de Deus, o homem de Deus tem que ser primeiramente fiel no seu casamento e seu compromisso com a esposa, com o seu marido também, ou seja, este compromisso. E que o jovem, hoje em dia quando fala que é retrógrado, é atrasado, mas a palavra de Deus que é eterna, o Jesus Cristo que santifica a sua igreja, ele que é santo, pede castidade, pede para aquele momento íntimo ser apenas dentro do plano do casamento, que fora dele é fornicação, é pecado. E o Senhor está dizendo esta noite, eu escolhi você, te lavei com meu sangue, porque a minha igreja é santa, e o Deus que você representa, ele é santo. Você também influencia, você é influencer, sendo luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, sal da terra. No versículo 14 é luz. Se faltar energia, como certas vezes, às vezes faltou, você não ia me ver. Estaria um breu escuro. Mas por causa que há luz, eu consigo ver você e vocês me verem. Por quê? Porque todo este ambiente está sob a influência da luz. Hoje em dia, as trevas querem influenciar a luz, mas eu e você que devemos influenciar as trevas, trazendo os valores de Deus, os valores do reino para a nossa vida e causando impacto nessa sociedade e causando impacto em qualquer ambiente que meus pés e os seus pés tocarem. Você tem que refletir a luz de Cristo em sua vida, guardando os valores de Deus, obedecendo, e Deus vai te honrar.
Jesus diz: aquele que me serve, o Pai o honrará. Se você serve ao Senhor, sendo sal, sendo luz, Deus vai te honrar. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: Deus habita na vida dele, Deus habita na vida dela. Este sal na sua vida vai produzir sede de Deus, e a pessoa vai encontrar-se com Jesus através do seu testemunho. Então eu e você somos influenciadores. Influenciamos sendo sal, influenciamos sendo luz. E devemos pregar o Evangelho. Mas alguém pode perguntar: por que precisamos pregar o Evangelho, o pregador que não trouxe o esboço? Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Devemos pregar o Evangelho porque o mundo está perdido. Devemos pregar o Evangelho também por outra razão. É por isso que eu e você, como crente em Cristo Jesus, somos tão odiados, tão perseguidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a nenhum outro é dado um nome pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. O nome de Jesus. O doce nome de Jesus. Não tem religião, não tem outras crenças, apenas o nome de Jesus pode salvar você, apenas Jesus pode perdoar os teus pecados e te levar para Deus. O mundo perdido está na contramão, ela está no religare, na religião, tentando de baixo para cima ligar-se a Deus, mas o Evangelho é o contrário, é Deus em Cristo Jesus, vindo de cima para baixo, para resgatar o homem, tirá-lo do lodo, do pó do pecado, da destruição. Aquela pessoa que era bêbada vai deixar de ser, aquela pessoa que enganava vai deixar de ser. Jesus Cristo traz transformação e sabor para a sua vida. Outra razão porque a igreja tem que pregar o Evangelho: primeiro, o mundo está perdido e só Jesus salva, não tem outro meio. A outra razão é em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como crerão se não há quem pregue? Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém, mas devemos pregar. Por quê? Porque a pregação da palavra é o instrumento usado por Deus para tocar o coração do pecador. É como o irmão leu hoje na palavra, ou seja, é o Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado. Ou seja, cabe a você pregar, mas tocar no âmago, no coração do pecador, é o Espírito Santo que, por intermédio, por meio da pregação, vai ser o instrumento ao qual vai ser usado pelo Espírito para tocar na pessoa. E esta palavra é tão poderosa, tão tremenda, porque para gerar uma criança você precisa do homem e da mulher. Para nascer de novo, ser nova criatura, precisa da palavra no seu coração e ação do Espírito Santo para nascer uma nova criatura de Deus, filho de Deus. Creia nesta palavra, receba esta palavra no teu coração, e aí o Espírito Santo vai fazer germinar essa semente. Você nascerá de novo e os valores do reino, e de agora em diante você vai ser nova criatura em Cristo Jesus. Mas hoje em dia, foi até lido esta noite na saudação do irmão, por causa de Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o amor de muitos esfriará. E esse amor não é apenas o amor para com o próximo, é o amor para com Deus também, pastor. As pessoas não querem ir para Deus para adorar de coração. Às vezes a pessoa não quer vir para a igreja porque está preocupado com a roupa, está preocupado se tem ou não tem, se alguém vai usar ou não. Não é isso. Nós, igreja do Senhor, nos reunimos para adorar o Deus verdadeiro, o Deus ao qual eu citei agora, Atos 4:12, que é o nome que pode salvar. Iremos adorar o Jesus que resgatou, mas por esfriar o amor, as pessoas não têm mais aquele âmago, aquela sede, aquele entusiasmo de vir à casa do Senhor. Eu vou hoje, porque hoje é domingo, então domingo eu tenho que ir para a igreja. Vem por vir. Mas aqui no livro de Apocalipse, se você só observar, no capítulo 1, versículo 17, João diz o seguinte: quando eu vi, caí aos seus pés,
Claro que diante da revelação do Senhor, o seu corpo lá ficou fraco, ele caiu. Mas quando eu e você viemos à casa do Senhor, devemos fazer como o apóstolo João, cair aos seus pés, rendido diante dele, com o coração sincero, sendo verdadeiro adorador, adorar o Deus que morreu por você, que te resgatou e que te ama. Se às vezes a pessoa perde tempo em WhatsApp, página social, digo a você, não tenho nada para julgar, não vou te julgar, ou reclamar, ou dar alguma satisfação, algum conselho à sua vida. Só vou dizer uma coisa, que você está perdendo muito, não buscando o Deus da palavra, não orando. Ou seja, o que você vai perder? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Está escrito, se creres, verás a glória de Deus. O tempo que você desperdiça em página social, se você estiver orando, você vai ver a glória de Deus, a mão de Deus agindo na sua vida, abrindo portas para você, fazendo maravilhas na sua vida. Quer um exemplo? Certa vez eu trabalhava, por exemplo, aqui no Carrefour da Maraponga, num local chamado Posto 1. O cara queria colocar outra pessoa no meu lugar, porque ele queria ajudar alguém da família. Ele chegou diante do meu chefe, mentiu com relação ao meu respeito, contou várias mentiras. Olha o que Deus faz. Neste mesmo dia, numa segunda-feira, não tinha nada a ver, por exemplo, o gerente de atividades lá passar para aquele local, o carro dele, carro novo, quebrou, frente à oficina, no lugar onde eu trabalhava, e ele passou o dia todo ali. Aí o que foi que o mercantil lá, na época o Carrefour deu vale para ele almoçar e jantar lá, ou seja, ele passou o dia todo ali, e quando ele ficou sabendo que eu ia ser demitido, ele perguntou, mas por quê? O que foi que ele fez? Aí o chefe lá, chamado Joatan de Brito, chegou para ele e disse, olha, porque fulano fez isso, fez aquilo, mas ele não olhou o outro lado. Nabucodonosor dá um exemplo, que quando alguém te conta uma história, uma mentira, ele diz, não, vai chamar, eu quero ouvir Daniel, ou seja, ouvir uma coisa, você tem que ouvir o outro lado, você tem que ter essa sabedoria, ouvir os dois lados, não ficar apenas com um lado. Então, ou seja, Deus colocou aquele homem, quebrou um carro novo diante daquele local, recebeu o almoço, recebeu o janta, ficar ali para ver tudo o que estava acontecendo. E quando chegou, ele disse, olha, não, naquele dia era a folga dele e eu estava lá. Ou seja, o diabo pode até colocar armadilhas para ti, mas ele vai te dar livramento. Se você for fiel a esse Deus, você vai ver a glória dele, a manifestação, livramento, o poder de Deus agindo diante dos seus olhos. Você perde tanto tempo em página social, conversa que não edifica. Vou dizer mais o que você pode estar perdendo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que eu te conheço a ti só, como Deus verdadeiro, e quê? E a Jesus Cristo a quem? Tu enviaste. O mundo lá fora não tem esta oportunidade que eu e você aqui temos. Intimidade com Deus. Comunhão com Deus, intimidade, ter experiência com Deus, Criador dos céus e da terra. Eu louvo ao Deus com a experiência que eu tive com Ele certa vez, batizado com o Espírito Santo. Eu só me lembrava que há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, aquilo que aconteceu na minha vida, aconteceu na mesma experiência deles, que está escrito na palavra, ou seja, estava acontecendo na minha vida, ou seja, vi o sobrenatural do Senhor. E a vida eterna, às vezes pensamos que a vida eterna é só lá na frente, é só quando você for arrebatado, ou é só quando você morrer e for para a glória. Não, vida eterna é aqui, a intimidade com Deus, é ver a glória dEle, andar com Ele, é ter comunhão com Ele, ter a direção dEle, ser usado para pregar a palavra e o pecador se arrepender diante dEle, e você chegar ao Senhor Jesus, não vindo com mãos vazias, mas apresentar a Ele, que você foi o instrumento de Deus para salvar almas. Só que tem um detalhe, você pode dizer, não posso querer. Se você não quiser ser instrumento de Deus, vai perder tudo isso. Ver a glória dEle, ter intimidade e comunhão com Ele. Só que tem um detalhe, Deus não vai usar qualquer pessoa. O profeta Isaías, capítulo 6, versículo 7, está escrito, que o anjo foi com Atenaz e tocou os seus lábios. Ou seja, Deus só vai usar aquele que é convertido, perdoado em Cristo Jesus. Deus não usa qualquer pessoa. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, Deus não vai usar gente ou pessoas desmanteladas com a vida errada. Está escrito, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, Elias consertou o altar
Conserta a tua vida para Deus te usar. Que o teu altar, a tua vida esteja consertada para Deus, para você ser um instrumento dele. Ele não usa qualquer pessoa, usa o convertido e usa quem tem uma vida correta diante dele. Outra razão para Deus te usar. 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. Olha só que tremendo para Deus te usar. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Primeiro, Deus não usa qualquer pessoa, usa o convertido. E usa esse aqui também. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte. Para quem? Para aqueles cujo coração é perfeito com Ele. O Senhor só vai se mostrar forte se você ouvir esta palavra, obedecer esta palavra. Deus vai se mostrar forte para você quando o seu coração é perfeito para com Ele. A sua fé é uma fé genuína com Deus. Deus vai se mostrar forte, assim como Ele transformou na minha vida, vai se mostrar forte na sua vida. E você vai ver a glória dEle, tendo o coração, uma fé perfeita para com Ele. Vamos ao texto de Apocalipse. Lemos o versículo 9, ele diz, eu, João. João já estava talvez 80 ou 94 anos de idade. A primeira lição, a palavra que Deus me deu aqui, no caso, é que para Deus não tem aposentadoria. Pô, João já era velho, eu já escrevi as cartas de João, eu já escrevi o Evangelho, eu, depois de Timóteo, pastoreei a igreja de Éfeso, já estou jubilado, não preciso mais fazer nada, nenhum serviço para o reino. Não, o melhor ainda estava por vir, João. Está idoso? Está velho? O Senhor ainda vai te usar. A sua idade está avançada? Deus vai te usar. Deus quer te usar. Aí a pessoa pode dizer, e o jovem? Deus usa ou não usa? A pessoa pode dizer como Jeremias, Senhor, sou muito jovem, sou um menino, não sei nem falar. Mas Deus usou um menino chamado Samuel, que devia ter de 12 anos para baixo. Deus usou uma criança, Deus usou Samuel, Deus usou o velho João. Aí você pode dizer, não, mas ele só usa homens. Não, livro de Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36. É muito versículo que eu tenho que lembrar aqui. Mas fala sobre a profetisa Ana. A profetisa Ana, filha de Fanuel. A idade dessa mulher era 84 anos. Com 84 anos, servia a Deus. Mulher, então não tem desculpa para você ser usado. Se você é velho, Deus te usa. Se você é velha, Deus te usa. Se você é novo, Deus te usa. Basta você querer. Cito Filipenses capítulo 2, versículo 13. Basta você querer. Deus vai te dar a vontade. Agora, cabe a você receber ou não a vontade o que o Senhor está colocando no seu coração para Ele te usar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Está escrito que é Deus que opera tanto querer. Se você não tem um querer, peça a Deus para colocar no seu coração. Porque Ele opera o querer, colocar essa vontade no seu coração. Cabe a você aceitar ou não ser instrumento de Deus. Porque, não posso. Tem um querer? Você quer? O poder de Deus também é para o efetuar, para o realizar. Se você tem vontade e o querer de Deus e você corre atrás, Deus tem poder para te usar nesta terra. As pessoas, hoje em dia, quando olham para o mundo, pegam uma senhora idosa, analfabeta, o que é que podemos dizer? O mundo diz, é improdutiva, não serve, é improdutiva, a idade avançada, analfabeta, só que por estar sendo gravado, não posso citar nome de pastor, nem congregação. Uma idosa, devia ter uns 78 anos por aí. Ela tinha o querer no seu coração. Só tinha alguns detalhes. Analfabeta. Ela queria ganhar almas, mas ela era analfabeta e avançada de idade. Mas ela tinha o querer. Mas como eu disse, ela tem o querer, mas o operar e o realizar é de Deus. Ela tinha o querer, era velha e analfabeta, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27, diz, o que é impossível para os homens, é possível para Deus.
Deus deu a estratégia para ela. Ela era analfabeta, mas ela selecionou os textos corretos. Ia para uma parada de ônibus observar. E quando via que o ônibus ia demorar mais para uma pessoa, ela chegava para ela, já tinha os textos selecionados, pedia assim: moça, lê esta passagem aqui para mim, lê por favor. E a pessoa lia. Aí ela ia com a pergunta: o que você acha que Deus quer falar com a gente esta noite? O que você acha que Deus está falando através desta palavra que você leu? E ali ela falava do Evangelho, falava de Jesus Cristo, e as almas se rendiam a Ele. Esta senhora analfabeta, velha e fraca, o Senhor usou para salvar almas. Não tem impedimento para Deus, que o Deus que eu sirvo, você serve, é o Deus do impossível. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, está escrito: tudo é possível àquele que tem fé. Não tem como pregar, o tempo é curto. Mas tem muitas coisas que eu deveria dizer. Por exemplo, eu, João, né? Para você ser usado, dá umas características, diz: eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição, no reino da paciência. João podia dizer que ele era apóstolo, que ele colocou a cabeça no peito de Jesus, dizer que ele era o amado do Senhor, mas não, ele diz: eu, João, companheiro vosso. Ou seja, a lição para eu e você sermos usados por Deus, primeiro, é a humildade. Seja humilde. A segunda é que ele diz que estava na ilha chamada Patmos. Deus vai te usar aonde você estiver. O Senhor usou Esther para salvar o seu povo. Neemias capítulo 1, versículo 11, ele diz que ele era copeiro do rei. Estava no momento certo, na estratégia, no local certo. O próprio José de Arimateia, que era tanto senador quanto membro do Sinédrio, ao qual condenou a Jesus. Ou seja, ele estava lá, foi um instrumento para pedir o corpo do Senhor e tirá-lo de lá. Deus tem as pessoas certas no lugar certo. Aonde você estiver, testemunhe e seja influenciador, sendo sal e sendo luz. E para concluir, iremos, no caso aqui, fazer uma pregação expositiva. Eu vou ficar apenas no versículo 11, para concluir. Ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês se escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. A carta escrita que o Senhor escreveu, por que ele não entregou aquela carta, a revelação de João, para o imperador? Por que ele não colocou alguma autoridade romana e enviou aquela carta? Por que que ele enviou às 7 igrejas? Hoje em dia vivemos numa época que devemos transferir toda a responsabilidade para senadores e presidentes. É eles que vão resolver a questão da liberdade religiosa, não. Quem vai fazer a diferença, o instrumento usado por Deus nesta terra para impactar este mundo, não era nem o imperador romano. Se fosse isso, o Senhor enviaria essas cartas para ele. Quem vai fazer a diferença é a igreja do Senhor. Diz: envia a igreja. Eu e você devemos ser igreja do Senhor, colocada diante dele, para ser instrumento dele, para fazer impacto a este mundo. E ele diz: escreve a igreja é a Éfeso. O problema da igreja de Éfeso era o primeiro amor. Hoje em dia, pastor, as pessoas não choram quando tem uma ministração, as pessoas não mais se quebrantam, não tiram um dia no seu dia para de joelhos orar ao Senhor e ter seu devocional, ler a palavra. Ou seja, o amor esfriou. Ou seja, a igreja verdadeira, uma das marcas dela é que ela tem amor a Jesus, ela ama o seu Cristo, o seu Jesus, o Filho de Deus. A outra igreja é a igreja de Esmirna, ou seja, a igreja perseguida. A outra marca da igreja verdadeira é a perseguição, ou seja, continue firme, porque todo aquele que quer viver piamente em Cristo vai sim padecer perseguição, mas o Senhor tem o poder, ou seja, até limitar aonde o diabo pode. Ele diz: o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Alguns, não é todo mundo, é limitado. Ele diz: tereis tribulação de 10 dias, ou seja, até aqui não vai passar de 10 dias, é só 10 dias. Mas ele diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O que ele diz? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A outra igreja, para fazer impacto, era a igreja de Pérgamo, questão doutrinária.
você tem que ver o culto de doutrina, receber o ensino, porque tudo aquilo que vai ser contrário à palavra, você tem que rejeitar, tem que rechaçar, tem que ficar com a palavra revelada, aquilo como ela está. Hoje as pessoas querem atualizar a palavra e submeter a palavra à sua vontade, é o contrário, é eu e você que devemos se submeter à autoridade desta palavra. A outra igreja, no caso, o problema dela é a Tiatira, ou seja, a questão de ordem moral. O Senhor quer uma igreja santa, busca a santidade. A outra igreja, no caso, era a igreja de Sardes. O problema dela é a questão da realidade. É como está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, ao qual diz, por meio do caminho, tinha lá uma figueira cheia de flores. E hoje em dia as pessoas querem viver igual a igreja de Sardes, só de aparência, só com flores. E o Senhor foi lá e não encontrou frutos. Esta hipocrisia matou Ananias e Safira. Não seja hipócrita, você pode esconder de mim, do seu líder, do seu pastor, mas o Senhor, cujos olhos são como chamas de fogo, Ele te vê. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, está escrito: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho os pensamentos, os corações e suas intenções. Nada está oculto para Ele, Jesus, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, cujos pés é como latão reluzente, tem poder, autoridade para pisar em cima dos inimigos da igreja e dos seus inimigos. A igreja de Filadélfia tinha a marca que era a porta aberta, a oportunidade de pregar este evangelho e ministrar este evangelho. E a igreja de Laodiceia. Hoje em dia as pessoas infelizmente querem ser Laodiceia. Vim para a igreja, pastor, mas está igual a igreja de Laodiceia, nem quente, nem frio. É morno. Não tem entusiasmo para adorar a Deus. Não quer mais chorar diante do Senhor Jesus. A palavra, a pregação ministrada não toca mais nela. Ela não diz: o Senhor está falando comigo, meu coração.